E vocês já viram o padre cantar a boio? Não. Este boi que não tem medo, não conhece o meu ferrão. Eu tiro o boi do carrasco, sem perneira e sem gibão. Oh, 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 vaca da guia, oh. Olha, eu vou benzer o boi, mas eu vou benzer a festa, vou benzer vocês. Assim, só eu vou chegar perto de cada um. Já nem que fácil, Então, vamos lá. o pessoal passando aí atrás. Ele vai fazer a bênção sem microfone. Perto do boi. Abençoai, Senhor. 2 bois. As pessoas que cuidam, o prefeito desse lugar, os estudiosos do folclore, o povo do Jequitibá, os cavaleiros, Amazonas, os cavalos. Que Deus abençoe a todos, dê felicidade e paz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! A festa capital mineira do folclore é porque ainda não está pronto esta afirmação, digamos, para fazer parte do pensamento, da vida do povo do lugar e do Estado, né? É isso que eu acho. Agora, realmente, o que você encontra aqui em grupos folclóricos é encomendação das almas, é dança de não sei o quê, é batuque, é candombe, é vários grupos de congado, e isso é muito interessante. Foi uma feliz coincidência que o Rei Congo do estado de Minas Gerais também é da capital mineira do folclore. Era e é. Mas o José Geraldo não era. Não, o Rei Congo do estado de Minas Gerais era dos Arturos. É dos Arturos, mas o Chico Rei é uma figura importante, simbólica, que representa essa dignidade dos escravos. E já pensou? Escravo, em tempo de escravidão, um dia do ano, com uma coroa na cabeça e desfile na rua? Isso é uma coisa fantástica, né? E pode dizer que o Chico Rei, com tanta falta até de memória, se ele realmente, falta de memória não, digo de dados históricos a torno dele, igual a escrava Anastácia. Mas eles valem pelo que representam. Quando chegava na fonte, onde Chico lavava o seu cabelo, recolhia todo o pó de ouro que escondido levava. Todo o pó que Chico guardava era para comprar a liberdade de seu povo e tirar os seus bens. O congado muitas vezes depende da benevolência de um padre. Chega um novo vigário na paróquia, um foi dos direitos humanos, chega um outro que faz todo mundo balançar os lencinhos lá durante a missa e cantando igual, e não dá continuidade nenhuma, não há nenhuma garantia hoje com o poder que um padre tem. Isso vem do Concílio Tridentino, né? O poder que um padre tem. Aliás, o Concílio Tridentino foi introduzido no Brasil 150 anos atrás, da Contra-Reforma, né? A Igreja da Contra-Reforma, enquanto aqui nunca teve reforma. Não teve reforma, né? Implantou isso aqui, o poder centralizado na mão do padre, e de repente chegam até hoje. Às vezes são os jovens, não são os velhos, não. O jovem às vezes é mais autoritário do que um padre velho. Chega na paróquia e diz assim: eu não gosto desse movimento. Chega a igreja fez opção pelos pobres, não é?
Aí chega, uma vez por ano, chega um grupo de congadeiros e coisas, vem pedir o padre para fazer a coroação do rei e da rainha durante a missa, porque muitos não conhecem a missa conga ainda. Né? Fazer a coroação do rei e da rainha. O padre fala assim, eu não gosto dessas coisas. E o povo, não vou fazer isso, vocês vão na igreja como qualquer um. Eu vou celebrar a missa como é, do folheto. Né? Ler um folheto de cabo a rabo, um blá blá de cá, um blá blá de lá, não tem nada a ver com a experiência religiosa do povo, de um Deus vivo na vida deles. Não tem lugar para essa experiência e nem para as formas culturais que essa experiência exige, né? Então, de repente, chega lá um padre e acaba sozinho com uma irmandade que tem 200 anos de existência. Sozinho. Depois chega um outro e diz assim, gente, eu ouvi falar que tinha vamos começar tudo de... Uau. Todo ano tem. Agora esse ano foi mais bonito porque o padre que tinha lá não gostava muito de festa, não. Assim, de folia, não gosta de congado, ele não gosta de... Se a gente entrar com congado dentro da igreja, ele xinga. Aí esse ano, como ele estava saindo, né? Aí acho que ele não ligou muito, não, ele liberou, não, vocês podem fazer a festa do jeito que vocês quiserem. Aí o festeiro foi e convidou todo mundo. E já tinha uns 10 anos que não participava, tanta gente que participou lá, igual participou esse ano. Foi bonito, mas bonito mesmo. Há uns 10 anos pra cá, todo mundo achou que diferenciou demais, porque de um dia pro outro a festa brilhantou tanto do jeito que foi, né? Aí todo mundo ficou alegre. E diz o padre que vai para lá agora, diz que a festa não vai acabar não, vai continuar todo ano, cada vez mais, porque é o pessoal que faz a festa, né? Não é o padre sozinho que faz a festa, não, é a turma de fora que faz a festa. Junta com a da cidade e faz a festa. Mas o padre de lá não aceita de jeito nenhum. Ele é meio corrupto, ele é muito satisfeito com a turma, não, agora por que eu não sei. O povo fala que ele não podia ser padre não, porque ele é meio estúpido. Uma criança não pode dar um chorozinho dentro da igreja, no braço da mãe, que a mãe tem que sair lá para fora, que não manda ela para fora mesmo, não aceita. Só porque a criança dá um chorozinho. Se ele estiver levantando a hóstia na hora que a criança dá um chorozinho, ele para a hóstia, no lugar que ele estiver, ele para ela. Quando a mãe não sai lá para fora, ele não levanta a hóstia. Ele é esquisito demais, ninguém gosta dele lá não. Aceita porque é um responsável pela cidade, né? Porque o padre sempre é responsável pela cidade, né? Aceita por causa disso, mas ele não é grandes coisas, não. Um dos vigários escreveu lá, no último domingo de outubro, houve a tradicional festa do Rosário, muita bebida, muito macaco. Ou muito macaco, muita bebida, ponto, mais nada. Esse homem não gostava da festa. E nem do negro. E nem do negro. Entende? Mas são coisas que tem que ser entendidas também no contexto de lá. Que muitos outros lugares, a igreja do Rosário foram derrubados. Roubados as alfaias para eles não poderem celebrar. Em Prados tem a história disso. Tem lugar onde os negros se defenderam com armas, sua igreja, desses conflitos. Isso é de 1850, 70, 90, daquela época que começou a perseguição. E até hoje o negro, para poder celebrar a festa do Rosário na igreja, depende da benevolência do vigário. Eu falo muito nas minhas aulas para os padres, quando dou aula de teologia sobre a religiosidade popular, né? Falo sobre essa estrutura da igreja. Parece até que está voltando. Esse autoritarismo parece que está voltando.
E autoritarismo muitas vezes significa a insegurança do cara, que não quer discutir, que não sabe onde é que a igreja vai parar. Também é difícil mesmo, né? Passar da teologia da libertação para o movimento carismático, de repente, né? Toda uma estrutura de refletir com o povo, de sair na rua junto com todo mundo, ecumênico, que é tão difícil para conseguir esgoto e estudar a Bíblia para encontrar argumentos, construir o reino de Deus e tudo. Chega um outro vigário, não dá mais assistência aos grupos, não participa, começa a banar o lencinho lá diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário, cantando as músicas horrorosas, feias, totalmente descomprometidas da realidade social. Quer dizer, eu acho que a animação na igreja é muito importante. E a busca de um Deus vivo, sem um Deus vivo não existe religião. Não tem sentido. Então, essa busca de um Deus vivo, de querer uma oração veemente, de ver milagres e castigos e gente rolando no chão, ele tem uma base muito real. É porque sem um Deus vivo não existe religião. Mas só que esse Deus vivo não é voltando para trás, não. Essas leis da igreja tridentina, neotridentina, implantada no Brasil, que é o processo chamado aqui de romanização, proibia a entrada de tambores na igreja. Nem os tambores das Irmandades do Rosário não podiam entrar, não era simples discriminação do negro, não. Era um estilo de fazer música na igreja que não permitia isso. Só que os tambuzeiros em Araçuaí falavam assim, os tambores não entram, nós também não entramos. Buscava o rei na sua casa, trazia até a porta da igreja e ficava com seus tambores do lado de fora. Isso já há muitos anos. Então, eu falei, gente, que isso? Não preciso ficar lá. Por que vocês não entram? Não entram? Eu também não estava entendendo naquele tempo ainda muito bem. Tentei aproximar e com a publicação do livro e com... Mas pouco eles tiveram muita confiança na gente, resolveram entrar. E aí nós descobrimos que eles não tinham música mais muito apropriadas para a coroação do rei, ou para a lembrança da escravidão. E essas coisas começaram a brotar em Belo Horizonte, na missa conga. Nós tentávamos, enquanto eu morava em Araçuaí, nós cantávamos algumas músicas do Nordeste, que falava de Nossa Senhora e da festa e do Romero, e cantava algumas, o canto de São Benedito, que o povo já conhecia, mas São Benedito na festa do Rosário em Araçuaí não era muito lembrado, não era assim, nós tentamos encontrar elementos que combinassem com essa entrada dos tambuzeiros dentro da igreja. Aí tinha o coral dos trovadores que acabava cantando, porque eles faziam, a gente toca junto e vamos ver se... Aos poucos eu fui conhecer a missa conga quando saí de Araçuaí. Aí aquela música da coroação do rei, da rainha, é da missa conga de Belo Horizonte. Qual música?
Como é que é? A receber, senhor rei, receber sua coroa. A igreja, para mim, é o povo. A estrutura está a serviço disso. Eu fui liberado pela estrutura. Só que eu me dou o direito, por exemplo, de não assumir um trabalho oficial, sacerdotal, assumir uma paróquia, porque a pouca capacidade que eu tenho de pensar a partir de uma mãe de santo, a partir de uma benzedeira, a partir de um congadeiro, eu perco quando eu começo a entrar no raciocínio da reunião do clero, de quem pode batizar, quem não pode batizar, como é que deve... Não, eu estudei liturgia para não começar a falar besteira na crítica diante da igreja. Eu fiz curso de especialização em liturgia. Mas eu não... eu me sinto muito do lado do povo, como é o próprio povo, é a igreja. E a própria igreja da América Latina, em 68, quando cheguei aqui, cheguei em 67, o fim, fizeram opção pelos pobres, depois do concílio. O concílio falou, a igreja é o povo. Não era uma novidade, mas só que precisava ser dito, né? Porque era muito papa, bispo, padres, e quase esquecia de lembrar que tinha um povo também, né? E agora eles afirmaram, a igreja é o povo. Quando vieram para cá os bispos e dizer o que significa isso para nós, fizeram opção pelos pobres e falaram da religiosidade popular. E eu, que era um padre holandês missionário que cheguei no Brasil, mordi naquilo. Não assim, todo consciente, mas aos poucos eu fui tentando entender o que é, onde está a resistência da cultura do povo, ou como é esta história da Irmandade que eu fui escrever lá do lugar. Tive muita dúvida se eu devia entrar na Irmandade ou não. Mas pela própria amizade com o pessoal, eu acabei entrando, mas sempre como um holandês que faz parte, que escreveu a coisa da Irmandade, como uma pessoa que eu gosto deles e eles gostam da gente. Tenho mais de 30 anos que a gente ajuda na festa, mas nunca vou lá para dizer eu devo celebrar a missa. Eu peço licença ao vigário. Se ele acha que é o bispo ou ele mesmo, eu não tenho direito nenhum de querer isso, né? Lembramos-nos das intenções todas que foram lidas desta missa e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. É porque Lira é do povo. E ela me explicava. Falava antes de ir numa casa, você não vai falar assim, não. Você vai... Então, nós conseguimos, inclusive o dicionário, eu usei um método muito pouco, usado. Eu pedi a Lira para ler livros de antropologia, de folclore, de história, muitos livros, muito mais de 100. E dava ela uma caneta, você vai rabiscar tudo que você acha importante. E aí eu fui vendo que muita coisa que a mim passava percebido, enquanto ela me ensinava como pensar a partir do povo. É uma pessoa tão ligado ao povo que quando, por exemplo, a gente estava andando no carro, passa perto de um acampamento dos movimentos de sem terra, ela chora convulsivamente, porque ela sente a coisa do outro lado. Muito mais do que eu. Eu não sou acadêmico, eu sou muito mais artista. E eu tive uma formação acadêmica e eu sei muito bem ser crítico também, diante das minhas fontes. Mas eu não sou antropólogo, não sou historiador. Eu não estudei no conservatório. Eu fiz curso de música de todo jeito, mas não tenho nenhum título. Eu sou membro do Clube Mundial dos Jumentos, que é um clube fundado por um padre Antônio Vieira, que morreu no ano passado, no Ceará, que fez um clube contra a extinção do jumento no Brasil.
Então, mas com essa irreverência. Aliás, eu tenho estudado muito a irreverência, o humor, o riso, como dinâmica da cultura popular. Diante da autoridade, me coloco sempre como um palhaço bobo da corte. Mas fazendo parte. Quer dizer, entrar solidário com a igreja na busca da verdade, pensando a partir do povo. A gente pretende entrar numa linha da Igreja da América Latina. Quando cheguei ao Brasil, em 67, 68 foi o ano de Medellín. Opção pelos pobres e a importância da fé do pobre, que é a religiosidade popular. E eu fui para o Vale do Jequitinhonha sempre consciente de que eu estava lidando com os pobres. E trabalhava com esta intuição. Ajudar, em primeiro lugar, é dar valor àquilo que ele já tem. Seja a cultura, seja a história, seja as ideias, as lideranças. Mas sempre tentei isso. Né? 10% das pessoas católicas são praticantes. E das celebrações dominicais na Igreja Católica, 80% são sem padre. São coisas que a gente tem que pensar assim, dados da CNBB. Culto dominical, nas periferias, na área rural, em todo lugar. Não é? Então, o povo está muito mais livre para fazer o que quer do que numa igreja evangélica onde o pastor simplesmente determina tudo. Grandes massas não são comunidades propriamente. É na cultura popular que fica guardada a memória do pobre. A memória, a luta do pobre. Essa coerência da cultura com a vida do pobre, ele permite também uma adaptação na melhoria da vida, acho. O que acaba com a cultura é quando acaba a comunidade, quando a convivência, inclusive a adaptação da cultura popular, se ela acontece, e não só a renovação ou criar coisas novas, se ela acontece na comunidade, o próprio bom senso do grupo garante uma certa objetividade. Uma coisa assim, uma garantia que essa cultura está num bom caminho. E não é o especialista que vai dizer como uma comunidade tem que se comportar, entende? Então, para mim, a sobrevivência da cultura, a renovação da cultura, tem tudo a ver com a própria comunidade. E quando acaba a comunidade, nenhuma cultura sobrevive, não. A gente tem que respeitar a experiência religiosa do negro, do índio, porque Deus se revela a quem Ele quiser, e não essas pessoas desta igrejinha. Entende? Que nós temos a tradicional teologia, ele era só uma. Como se Jesus tivesse feito 7 sacramentos, está comprovadíssimo. Não, vai estudar a história. Na mudança das teorias, o mundo está mudando, a arte está mudando.
As ciências estão mudando, o governo está mudando, a religião está mudando. Nesta hora, não é bom você começar a pensar a partir de teorias prontas. Tem que pensar a partir da realidade. Entende? E nós não aprendemos isso. Quando eu vou no terreiro de Umbanda, eu estou lá e eu vejo uma pessoa entrar em transe, eu não tenho conceitos na teologia para falar disso. Eu penso, é histeria? Será que é sugestão? Que é hipnose? Que é malandragem? Que é obra do capeta? Que conceito mais eu tenho? Não tem nenhum. Eu vou conhecendo mais e eu digo, esses conceitos não servem para explicar o que eu estou vendo. A explicação, ela começa dentro daquela realidade que você está vivendo, cheirando, vendo. Não é? Então, uma maneira de pensar, mesmo seja os caquinhos, é preferível do que uma teoria pronta. São intuições, É por isso que eu escrevi um dicionário e não um manual, porque não tem síntese. Não tem síntese. E num dicionário você pode fazer um verbete e depois faz outro que dizem o contrário. Isso aqui, né, abecedário da religiosidade popular. Agora aqui, vida e religião dos pobres no Brasil. Subtítulo, começo do princípio do início de alguma coisa. Aqui são os assuntos. Vida, América Latina, poder, pobreza. Você vê poder, autoritarismo, preconceito, política, medo dos inimigos, armas. Pobreza, fome, seca, analfabetismo, ignorância. Se bem que ignorância, para mim, é mais do clero do que do pobre, né? Mas a imigração, subnutrição, economia, terceiro mundo, dívida externa, corrupção, salário, todos são verbetes. Certo. Que eu faço questão de não fazer um dicionário de folclore puro, seco. Eu estou mais concentrado no portador da cultura, o sentido que essas coisas têm na vida dele e, sobretudo, a própria experiência religiosa que precisa de formas culturais para se expressar, não é? Mas e que essas formas culturais podem ser o que quiser, desde que o próprio que tem a experiência resolve o que em comunidade, né? Porque sozinho não. E esta experiência religiosa tem que ser respeitada. Ela tem que ter lugar na celebração litúrgica. Quando eu vou na Holanda, eu vou de avião visitar minha mãe. Quando fico doente, eu vou para o hospital, se for grave, hoje mesmo. Quando vou fazer um dicionário, eu compro um computador bom. Eu não posso continuar dizendo que eu sou pobre, que eu fiz o voto de pobreza, que eu entendo muito bem os pobres. Isso aqui não existe. Se a gente não fizer um esforço muito grande de viver no meio dos marginalizados, como é os ancenianos, no meio dos pobres, como é lá no Vale do Jequitinhonha, você não tem o direito de querer falar em nome dos pobres, não. Não é? O grande desafio desse livro é isso. Oi, beija-flor, toma conta do jardim. Oi, beija-flor, toma conta do jardim. Vai buscar Nossa Senhora, toma conta de nós. Vai buscar Nossa Senhora, toma conta de nós. Vai buscar Nossa Senhora, toma conta de nós. Ladainha, Senhor tem piedade de nós. Senhor tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor tem piedade de Senhor nós. tem piedade de nós. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Essa coisa de dizer a igreja impôs a sua cultura, pois não. Inclusive, muito catolicismo já veio da África. Principalmente das áreas onde vieram mais escravos, que são dos bantos, Angola, Congo, Moçambique. Onde o cristianismo chegou antes do Brasil ser descoberto. Aliás, é mais ou menos. Um grupo de congado em Lisboa, 1496. 4 anos antes do Brasil ser descoberto. Né? Então, o catolicismo, porque todos esses fazem questão de dizer que são católicos. Todos. Só nessa igreja que não deixa, enculturação como um movimento,
de baixo para cima, na Igreja Católica, é difícil de compreender. Inclusive, existem cartas do rei do Congo reclamando com o rei de Portugal que até os batizados são feitos escravos pela ganância dos portugueses. Está literalmente assim. Né? Cartas antigas. Mas, sobretudo dentro do Brasil, os negros que perderam sua cultura, o laço com sua cultura anterior, são negros. Dizem que a cultura está no sangue, né? Mas não é que... Então, de repente, os negros se deram bem com as Irmandades do Rosário, se deram bem com a encomendação das almas. Logicamente, por causa dos antepassados. Muitas encomendações das almas são negros. Pessoas negras que fazem. Então, eles foram criativos com aquilo que encontraram dos portugueses. Mas não é qualquer coisa da cultura portuguesa que eles pegaram também, não. Os negros, muitas vezes, são legítimos representantes da cultura portuguesa. Muitos grupos de congado cantam folias. Folia dos Santos Reis. Uma espécie de baluarte da cultura portuguesa encontramos nos negros, principalmente os bantos. Paradoxo. Não sei se é um paradoxo, porque eles sofreram também a colonização dos portugueses e perderam a cultura própria. E se identificaram não com qualquer coisa, mas com a cultura dos pobres de Portugal. Não se identificaram com qualquer coisa, não. Não é?